Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa F5, uma produção do Centro Universitário FUNORTE, que é exibido no canal da TV FUNORTE no YouTube e também no canal 12 da NET. Eu sou o Eupídio Rocha e estou aqui com a minha colega Maria Fernanda para mais um programa, né, Fernanda? Isso aí, sejam bem-vindos ao F5. Agora no mês de maio, pessoal, a gente tem diversas ações sobre a conscientização da luta antimanicomial. E é esse o assunto do F5 de hoje. E para a gente iniciar nosso bate-papo, a gente está aqui no nosso estúdio Campus Amazonas. Estúdio ao ar livre, né? Exatamente, porque a gente é chique, né? Filmagem e locação. A gente está aqui no estúdio com o Leonardo Félix, que é enfermeiro e é coordenador de saúde mental do município. Seja bem-vindo, Leonardo. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigado, eu que agradeço o convite. Leonardo, eu queria que você comentasse primeiro um pouquinho, rapidamente, como que é essa luta antimanicomial? O que é isso de fato? A luta antimanicomial é um movimento que no Brasil, ele ocorreu na Europa, em várias partes do mundo, mas no Brasil ele tomou força, principalmente na década de 70 para 80. Diante da percepção de familiares, pacientes, trabalhadores principalmente, e depois disso, de outros profissionais, das mídias, né? E tomou um volume depois internacional e que denunciava a forma de tratamento que era tida no interior dos hospícios, dos manicômios, né, dos hospitais psiquiátricos, que era um tratamento, assim, a gente usa o termo tratamento porque é universal, mas não existia um tratamento, né, era uma colocação, né, asilar, a pessoa tinha dia de entrar, mas não tinha perspectiva de sair, e se testava de tudo, se podia fazer de tudo, não tinha uma legislação que protegesse esses pacientes, né, que desse uma garantia mínima de direitos, e eles eram expostos a qualquer coisa, pesquisa, a abusos de toda ordem, agressão, tratamentos, a gente não tinha um tratamento assim, específico, aliás, não existe em si a cura dos transtornos mentais, via de regra, né, mas existem cuidados, tratamentos, acompanhamentos, né, que são feitos, mas dentro desses ambientes não tinha, né? E assim, tinha morte programada, tinha abuso físico, abuso sexual, abuso de toda ordem. Então eram situações extremamente danosas, né? E aí esse movimento ele vem denunciar isso e pedir uma outra forma de cuidado com essas pessoas, né? E como é que você interpreta hoje, nesse momento que a gente está vivendo aí, pós-pandemia, né? Como é que é a atuação do profissional da saúde mental hoje? Quais são os desafios, vamos dizer assim? A gente teve isso, a própria Organização Mundial de Saúde, OPAS, né? Eles apontam que o trabalhador da saúde adoeceu. Além das pessoas que já eram adoecidas, né, os pacientes, trabalhadores também adoeceram. Então a gente teve por um bom tempo e ainda tem pessoas adoecidas cuidando de pessoas adoecidas. Então um dos grandes focos nossos, um dos grandes desafios hoje é cuidar de quem cuida, né? Porque os pacientes, eles de certa forma já conviviam com esses transtornos, sofrimentos, né? Houve agravamento, sim, mas o paciente crônico ele já tem as famílias, os pacientes, eles já têm meio que um jeito de uma adaptação, né? De adaptar. Mas os nossos trabalhadores não, os trabalhadores adoeceram muito, os da saúde geral, mas da saúde mental foi muito pesado também. E a população, pessoas que não tinham adoecimento aparente, a gente vê que hoje, segundo dados dessas organizações, de 25% a 30% da população, aliás, a gente teve um aumento de 25% a 30% nos casos de depressão, ansiedade, assim, teve muita quadro de violência doméstica, né, que é uma questão que em si não é um transtorno, mas gera um sofrimento mental muito grande para as pessoas envolvidas, né, tanto quem agride quanto quem é agredido, agressões de toda forma. Então, teve realmente um aumento, e a gente ainda está num período, né, de tentar lidar com isso, de criar estratégias para cuidar de todo mundo. Na verdade, esse adoecimento dos trabalhadores, eles têm a ver com a questão do que se via dentro desses hospitais, mas também tem a ver
com o momento histórico que a gente está passando, né? Pandemia, essas coisas também? Sim. A rede de atenção psicossocial, né, o tratamento de saúde mental, ele começa no hospital, né, começa assim, para citar locais, né, não é que a porta de entrada seja o hospital, mas ele começa, por exemplo, na instituição hospitalar, tem a atenção secundária, os ambulatórios, os CAPs, atenção primária, a rede de urgência emergência, então são vários pontos. E além do manejo com os casos clínicos, que eles são realmente assim, bem... Você não tem uma rotina em saúde mental. Né? Você pegar uma clínica cirúrgica, você já espera que seja o paciente, ele vai chegar, estabilizar, você vai observar determinadas coisas, vai observar sinais de infecção ou não, para ele melhorar e ir embora. Na saúde mental, cada paciente traz um quadro, então já não tem uma rotina, não te dá uma segurança no trabalho. E, além disso, né, dessa dificuldade com essa segurança, você tem a questão de que o nosso profissional, ele também teve que lidar com esse medo de se contaminar, né, de adoecer e levar essa doença para dentro de casa. A gente teve pessoas que ficavam em hotéis para não voltar para casa, quem tinha criança ou idoso, parente de grupo de risco. Chegamos a ter trabalhadores que pagavam hotel para não voltar para casa. Então isso é adoecedor. Né? Você ter medo de adoecer, a população geral tinha. E você, além disso, ter medo de adoecer alguém, que é quem? O pessoal que você ama, o pessoal que está na sua casa, que você cuida, né? Então é muito pesado. Você falou aí uma coisa interessante, Léo, sobre a questão histórica, né? Historicamente, quando começou esse processo da luta antimanicomial, como é que isso foi recebido pelos profissionais? Eu acredito que tenha sido uma briga boa, né? Os próprios profissionais, eles denunciavam a situação, porque assim, você chegou a ter no Brasil 70% do cuidado, do tratamento, né, dessa época, na rede privada, e 30% rede pública. E era um negócio. A gente assim, existem publicações que chamam a década de 70 da psiquiatrização das condições de vida. Então teve muita gente que ganhou muito dinheiro, né? É óbvio, você vai trabalhar, né? É justo que você ganhe, mas pode ter havido também exploração da situação, a ponto de que hoje a gente vê publicações que apontam que 30% dos pacientes que estavam nos hospícios que eram pacientes que tinham algum transtorno mental. Muito então, pouco. 70% ia pessoas que desobedeciam os pais, mulheres principalmente que não queriam casar com quem era determinado que elas casassem, meninas que perdiam a virgindade fora do casamento, ou pessoas que tivessem uma orientação sexual diferente da esperada para a época, mendigo, pessoas com deficiência, idoso com quadro demencial, tudo que você não queria ia para o hospício. Era um grande depósito, então, de pessoas. Grande depósito. A gente tem relatos em Barbacena, né, de cena de se cozinhar pessoas em tambores no meio do pátio com gasolina para vender osso para as faculdades de medicina, geralmente da saúde, mas geralmente de medicina, no meio dos outros pacientes. Então, eu acho que isso aí é a coisa mais terrível que eu já ouvi, que eu já li. Na verdade, Barbacena, ela tem muitos relatos, assim, bem chocantes até, né, de coisas que aconteciam. Talvez fosse o hospital mais famoso, no mau sentido, claro. Né? O Hospital Colônia, porque fica muito próximo de nós, então a gente estuda muito Barbacena, porque, por exemplo, se você quiser visitar, é mais fácil a Barbacena do que o Rio, Pinel, por exemplo. Mas isso tinha em todo lugar. Eu não conheço, né, o fato de eu não conhecer não quer dizer que não existe, mas eu não conheço nenhum hospício dessa época que não tivesse um relato desse tipo. Hospício, né? Não instituições menores, mas grandes. Você tinha paciente que comia em vala, que nem boi, em coxo, porque não tinha prato, não tinha como ter. Era muito degradante. Quem não tinha transtorno e entrasse, adoeceria. Né? Na verdade, era aquele negócio que você tá falando, né? Se tá bem, vai ficar mal, né? Porque realmente... Se tá mal, fica pior. E a função principal era esconder essas pessoas. Né? E aí a gente falando sobre essa questão toda, na verdade, essa luta antimanicomial, ela trouxe, de certa forma, muitos avanços para os tratamentos, né? Dessas doenças
desses adoecimentos psíquicos, né? Assim, a lógica de cuidado multiprofissional que foi imposta principalmente a partir dessa luta, a gente não via. Eu formei em 2001, era assim um troço fantástico quando você falava cuidado holístico, cuidado multiprofissional, era uma palavra que era recente, 2001. Nós estamos em 2022, né? Então era um troço assim fantástico você falar de cuidado multiprofissional. E essa luta gerou essa questão, porque o cuidado nessa época era psiquiatra e a equipe de cuidado. Podia ser de enfermagem, podia ser de pessoas que não tinham formação e trabalhavam ali. E a ideia de se trazer outros profissionais para cuidar desses pacientes, ela foi colocada aí. Então, isso foi um grande avanço. Você ter um cuidado multiprofissional, um cuidado que tivesse outras visões, né, para aquilo. Mas também a indústria farmacêutica desenvolveu drogas muito potentes, muito importantes, que ajudou, porque você também não tinha. Independente do que você tivesse, quando você entrasse no hospício, você ia usar a mesma coisa. Era o mesmo cuidado, a mesma medicação praticamente e eletrochoque de forma desordenada, né? Então esse movimento trouxe, mas trouxe também uma visibilidade, porque acho que a grande sacada desse movimento foi mostrar para a população o que era lá dentro. É difícil você ver uma literatura que não associa os hospícios aos campos de concentração. Todo mundo critica campos de concentração, mas as pessoas não sabiam que no hospício tinha campos de concentração. Jeito, né? Tinha uniforme, tinha cabeça rapada, você não tinha nome, você tinha código tatuado, que nem campo de concentração. Tinha lista de morte, né? Tinha abuso, tinha de tudo. E nesse período da pandemia, como é que esse período de isolamento social afetou esse processo do antimanicomial? Olha, é muito recente, eu não li nada sobre, eu posso dizer do que eu vivenciei, que assim, não tem uma validação científica, né? Mas assim, a título só de expressar, de dizer, a gente teve fatos curiosos. Por exemplo, a gente reduziu a internação hospitalar psiquiátrica, mas reduziu a ponto de ter problemas, porque se você for olhar o que é exigido, por exemplo, os leitos habilitados na portaria 148, você tem que ter pelo menos 80% de ocupação, senão você corta recursos. E a gente não chegava a 75%. A gente tem 2 hospitais aqui em Montes Claros que tem leito psiquiátrico, né? Leitos psiquiátricos em hospital geral, leito de saúde mental, e eles começaram a ter problema, porque teve que explicar por que não internava. Então, assim, veio pouco. Nós chegamos, por exemplo, teve uma sexta que foi a coisa mais estranha que eu já vi na rede de saúde mental. Eu fiquei na coordenação de 2009 a 14 e de 18 a hoje. Eu nunca tinha visto uma sexta-feira em que o CAPS AD, que é o CAPS lá do centro, trabalha com álcool e outras drogas, não tinha nenhum paciente. O pessoal ficou, eu não sei dizer se as famílias passaram a cuidar com mais afinco, se esses pacientes agudizaram em casa, se eles tiveram estabilidade em casa, se eles tinham um quadro grave, mas que não se procurava hospital pelo medo da doença, não sei ainda. Mas ocorreu isso. A gente viu também o adoecimento de profissionais, assim, meio que em bloco, muito atestado. E não era atestado assim que você dizia, olha, tira um atestado para não trabalhar. Era adoecimento mesmo, né? Você via os colegas, eles voltavam mal. Então, foi uma situação muito inusitada e a gente ainda está com resquício disso. No final, agora, quando estabilizou os dados de transmissão, de óbito, aí a gente começou a ter 7, 8 pacientes aguardando internação no pronto-socorro do hospital, no pronto-atendimento, e aí voltou, então hoje nós estamos com ocupação alta. Mas eu não sei se eles pioraram agora, se piorou e ficou em casa, se agora fica mais à vontade de ir, não dá para saber ainda, eu não vi nenhum estudo nessa hora, mas aconteceu. São só impressões, né? Impressões, né? E até, assim, impressões e suposições também, né, de fato. Agora, existe uma reforma, né, uma reforma brasileira psiquiátrica. Qual que é a diferença disso para essa luta antimanicomial? Tem diferença, não tem? É a mesma coisa? Tem diferença, mas eles são interdependentes. O que acontece? A reforma em si foi a mudança da legislação, né? Focada na mudança da legislação, porque o que a corrente que na Europa a gente teve várias linhas de tentar primeiro melhorar o hospício e manter, abrir um pouco o hospício e manter, e veio o pessoal que era da antipsiquiatria para fechar. Falou, olha, o hospício não resolve, psiquiatra não sabe cuidar, né? Esse era o entendimento deles.
O Brasil pegou muito desse finalzinho da reforma da Europa, da antipsiquiatria. Então usa-se esse termo de reforma da luta antimanicomial e da reforma psiquiátrica. Não se reformou a psiquiatria, né? É um termo que, se você olhar, o pessoal da medicina não gosta desse termo porque não reformou a psiquiatria. Você reformou a política, você fez uma reforma da lógica de atendimento. Então não teve uma reforma da psiquiatria em si. Mas o termo é esse. Então a luta antimanicomial foi um movimento contrário ao que existia e pedindo por mudança. A efetivação, uma das efetivações, né, a lógica de efetivação disso, veio também pela reforma, né, pela reforma psiquiátrica, que foi o quê? 2001, um projeto de lei de 86, que tramitou até 2001, né, o deputado Paulo Delgado, ele foi, virou lei, foi sancionado em 2001, que foi quando veio a legislação proibindo, por exemplo, pesquisa sem autorização do paciente ou do responsável legal, dando direito do paciente saber da condição dele internar por opção ou dele não querer internar, criou modalidades de internação, regulação das próprias promotorias, né? A Lei 10.216 trouxe uma coisa que não existia, que é o quê? Se você for internado contra a sua vontade em qualquer instituição de saúde mental ou psiquiátrica, a instituição tem até 72 horas para comunicar a promotoria que te internou. Porque alguém tem que ir lá saber se você tinha que ter sido internado ou não. Porque era muito comum, por exemplo, eu me casar com uma mulher ou com um homem rico, e aí eu consegui um laudo psiquiátrico para alegar que aquela pessoa tinha uma limitação. Eu interditava e ficava com a herança em vida. Isso ocorreu assim abertamente. Hoje é muito mais difícil acontecer, porque se eu for internado contra a minha vontade, a instituição tem que avisar, né? Tem que comunicar. E já é prevista até uma junta revisional para ver se você tinha que ser internado ou não. Então, a luta antimanicomial, né, ela briga contra o tratamento preso. Ela busca o tratamento em liberdade, multiprofissional, com qualidade. E a reforma é realmente mais técnica, né? Aquilo, o que você vai fazer? Diretriz, legislação, o que você vai fazer para que isso ocorra? E nós tivemos as duas questões no Brasil, né? Bom, a gente te agradece, né, a sua presença aqui, eu tenho certeza que foi muito esclarecedor. E só para a gente encerrar, você falou sobre o CAPS, né? Esse CAPS, como que é o atendimento, como que é essa porta aí? Você pode deixar algum telefone, para às vezes alguém está em casa, está nos assistindo, tem essa necessidade, não sabe nem como buscar. Nós temos mais de um CAPS aqui, né? Os CAPS, eles são centros de atenção psicossocial, que eles trabalham com crise, paciente em crise. O que é crise? Aquele momento em que você perde o controle ou sobre você, ou sobre a situação, sobre as emoções, aí você começa a correr risco, né, de ser agredido, de se machucar, ou de machucar alguém, ou o patrimônio, as coisas. Nós temos o CAPS infanto-juvenil, que cuida de criança e adolescente que tem problema com álcool e outras drogas ou transtorno mental. O CAPS AD, que ele é no centro para álcool e outras drogas. O AD3 também, mas ele é 24 horas, ele não fecha, né? Faz acolhimento 24 horas, né? Cuidado 24 horas. O CAPS 2, que é ali ao lado da rodoviária, que é para transtorno mental em adulto. Mas, de qualquer forma, tendo um quadro de urgência, dificilmente você vai ligar para lá, né? Assim, não, você vai levar. Você vai, não precisa de encaminhamento, não tem que ir com o SAMU, com polícia, com ninguém. Se você precisar, né, a pessoa precisar, pode ir, ele der conta disso, pode ir acompanhado, da forma que chegar vai ser acolhido. Se você não souber se é crise, vá também, porque lá vai ter o profissional que vai saber se é crise ou não, e direcionar para o local adequado. A gente não quer pôr dificuldade, não tem fluxo, não tem formulário, não tem que ter isso. Tem que chegar e ser atendido. Chegar e vai ser atendido. Ótimo. Leonardo, obrigada, viu? A gente espera, né, Eupídio, que ele venha para falar mais sobre saúde mental. Afinal de contas, né, não é só essa questão antimanicomial, né? A gente tem muitas outras coisas relacionadas. A gente te espera aqui. Eu agradeço o convite, estou à disposição. Até porque nesses tempos pós-pandemia, seguramente, saúde mental de ninguém está 100%, né? Tá 100%, né? Então, vamos para um pequeno intervalo agora, né? Isso. Nós vamos interromper um pouco a nossa programação e durante o intervalo vocês vão poder acompanhar a grade de programação aqui do canal universitário e da TV FUNORTE, né, Fernanda? É isso aí, até daqui a pouco. Coisas. Curiosidades. Coisas.
nosso programa, vou dar dicas de receitas práticas e o melhor, com produtos acessíveis para você que não tem tempo de se alimentar bem. Promover Saúde em parceria com a Faculdade Promove, a apresentação da Fernanda Maria, produtora do canal universitário da faculdade. E nada melhor numa tarde dessa falar de saúde, né, gente? Falar de saúde. E hoje um assunto muito interessante. Muito interessante. Né? Apresentadores, jornalistas, publicitários, marqueteiros. A gente vai tentar te explicar com entrevistas bem legais e curiosidades sobre o mundo da comunicação e do entretenimento. Está entrando no ar o Fita Crepe, um programa por dentro da comunicação. Vai! Intensidade dando vida à cidade, protocolando que eles ainda não sabem. Falsidade é mato, pelas ruas eu vejo, em meio ao caos se entregam por dinheiro. Então, a Mel se apresentou, Melissa Oliveira, eu, Jonathan César Neto, mas ela gosta de me chamar de carioca, né? Você também fica muito à vontade. Então, os nossos queridíssimos convidados estão aqui, já apresentaram a primeira música, daqui a pouco tem mais. Você tá no YouTube também, já ativa o sininho aí para você receber todos os programas da nossa grade, que são vários programas, e principalmente Canta Aí também, né? Que vai poder acompanhar todos os nossos que a gente já fez. Vem ser FUNORTE, vem ser Medicina FUNORTE, vem ser FUNORTE, você também. Vem ser FUNORTE, vem ser Medicina FUNORTE, vem ser Medicina FUNORTE, você também. Vestibular Medicina FUNORTE, venha para o maior e melhor centro universitário do norte de Minas, provas 29 de maio. Vem ser FUNORTE, você também. Vem! Estamos de volta, né, com o programa F5 e nosso assunto em pauta hoje é a luta antimanicomial. Certo, Fernanda? Certíssimo. E agora, no segundo bloco do F5, a gente está com a psicóloga Raíssa Montenegro, que vai falar um pouco sobre outras vertentes aí dessa luta, já que o serviço de psicologia ele acabou entrando depois, né, Raíssa? Foi alguma coisa mais recente nessa luta, não é isso? Então, a gente tem aí um processo histórico, né, de diversos trabalhadores, e aí até com o contexto da psicologia no mercado brasileiro, foi apoiando esse movimento, e hoje a gente faz parte dos serviços substitutivos que foram propostos dentro da reforma psiquiátrica e luta antimanicomial. E qual que é o contexto que a gente tem aí por trás dessa luta? Então, é importante revisitar a história da assistência ou desassistência ao paciente de sofrimento mental. Então, no passado, a gente teve uma proposta, isso começou na França e foi por toda a Europa, chegou nas Américas, de que para tratar o paciente de sofrimento mental era preciso trancá-lo. Então, a proposta foi de construir manicômios, né, hospícios, para que fossem colocadas essas pessoas com a proposta terapêutica, né, de tratá-los. O que a gente obteve, na verdade, foi um fracasso dessa proposta terapêutica. E aí a gente teve hospitais superlotados, pacientes que eram violentados, né, situações de agressão, de abuso. E isso foi, após a Segunda Guerra Mundial, isso foi comparado aos campos de concentração. A partir disso surgiu denúncias dos trabalhadores, de alguns familiares também, e aí surgiu o movimento da reforma psiquiátrica, isso em todo o mundo, né? Inicialmente na Europa e aí chegando também nas Américas e no Brasil. E em termos básicos, Raíssa, qual que é a diferença entre uma abordagem psicológica e uma abordagem psiquiátrica? O psiquiatra ele é um médico especialista. Então ele, por exemplo, prescreve a medicação, ele utiliza da classificação nosológica.
O psicólogo, ele vai avaliar esse paciente, entendendo o seu contexto ambiental, aspectos comportamentais, ou como dizem algumas abordagens, né, aspectos psíquicos também. Então, nós não prescrevemos medicação, nós propomos outras alternativas, propostas e trabalhamos em parceria com os outros trabalhadores da saúde mental. Enfermeiros especialistas em saúde mental, assistentes sociais especialistas em saúde mental e também o médico psiquiatra. Entendi. E você falou aí dessa reforma psiquiátrica, né? A gente até falou no primeiro bloco um pouquinho sobre isso, mas o que seria, enfim, qual que é o objetivo disso? É de fato, como se diz, criar alguns parâmetros para o tratamento? O que seria isso? É um movimento político e também social, né, de redirecionar a assistência ao paciente de saúde mental. No Brasil, concretamente, o que a gente conseguiu foi a aprovação da Lei 10.216. Ela foi proposta em 89, ficou 12 anos aí com muitas alterações e em 2001 ela foi aprovada. E o título dela é esse, né? O redirecionamento do modelo de assistência. Então, um modelo de assistência em que o direito do paciente, dos familiares vão ser preservados, o direito a ter informações sobre o tratamento, a questão das internações terem que serem monitoradas, inclusive pelo Ministério Público. Raíssa, em relação à questão antimanicomial, uma rede de apoios deve ser extremamente importante. Qual seria o papel da família, qual seria o termo? Do doente, não, né? Do paciente, do usuário do serviço de saúde mental ou do paciente. Você usou uma palavra que é muito rica para nós que trabalhamos com saúde mental, rede. Então, com a luta antimanicomial e também a reforma psiquiátrica, né, eles de alguma forma se complementam, né? A luta antimanicomial vem para dizer que não basta ter uma reforma psiquiátrica, ela tem que ser antimanicomial. Nós alcançamos a rede de atenção psicossocial. Então, nós temos uma rede que é composta pela atenção primária, que é composta pelo SAMU, que é composta pelos centros de atenção psicossociais, é composta pelos leitos também que existem nos hospitais gerais. Então, o trabalho é esse, é em rede. E a família é muito importante nesse processo, é o principal ambiente do paciente. Nós cuidamos do paciente e cuidamos também da família. Os casos mais difíceis, eu sou psicóloga, atuo no CAPS 2, Helena Macedo, de Montes Claros, e os casos mais difíceis, na minha opinião, são os casos que a gente não tem o apoio da família. Então a gente traz a família para próximo, explica sobre o que o paciente está passando, acolhe essa família, porque sofre o paciente e sofre a família também. Pelo que eu entendi aí, pelo que você está falando, então, o que está por trás da ideia da luta antimanicomial é realmente uma abordagem mais completa, mais ampla, no sentido que você tem a rede de apoios, você tem uma série de profissionais envolvidos com isso e a pessoa efetivamente recebe um tratamento. Não é igual antes que você, igual você falou, é um campo de concentração. Você depositava a pessoa lá e pronto, né? Isso, exatamente. Então, hoje a gente tem uma rede de atenção psicossocial. Com a reforma e com a luta, a gente quer superar o paradigma hospitalocêntrico, manicomial, para utilizar do paradigma psicossocial. Então, quem vai atender esse paciente em sofrimento mental? Agente de saúde, o enfermeiro da atenção primária, o psicólogo da atenção primária, o dentista. Se eles identificam que esse paciente ele está em crise, ele precisa de um acompanhamento mais intensivo, eles vão encaminhar para o CAPS. No CAPS vai ter o assistente social, vai ter o psicólogo, vai ter o enfermeiro, vai ter o psiquiatra. Então, cuidar desse paciente num paradigma comunitário, num paradigma psicossocial. Então, nós não apoiamos a vertente hospitalocêntrica. O hospital ele não é mais o centro do tratamento. Existem leitos nos hospitais gerais? Existe. Se for necessário, a internação é a última e uma intervenção pontual. Não é o centro do tratamento. Raíssa, agora falando aí da reforma, falando da luta antimanicomial, de vários avanços que você trouxe, mas todo mês de maio, religiosamente, todos os anos, existem inúmeras ações. Dentro das faculdades, aqui na FUNORTE, por exemplo, tem ações, no município, enfim. Qual é a necessidade de se continuar com a luta antimanicomial diante de tantos avanços?
A gente tem que reconhecer os avanços, a gente conseguiu uma rede de atenção psicossocial, mas há ameaças a essa rede. Então, da mesma forma que no passado tinham pessoas que acreditavam, não, é preciso trancar, é preciso tirar da família, tirar da comunidade para tratar, ainda tem pessoas que acreditam nisso. E a gente precisa também fortalecer o que a gente já tem. Porque se a gente não tiver apoio financeiro, político, social, esses serviços eles vão ser sucateados, a gente não vai dar conta de atender a demanda, e a demanda é crescente. E aí vão dizer o quê? Não funcionou, tá vendo? Não funcionou. Então a gente tem que defender o que já existe, que é a rede de atenção psicossocial, e lutar para ampliá-la. Então queremos mais CAPs, queremos centros de convivência, queremos mais ações relacionadas à inserção desse paciente em diversos contextos. Então, se esse paciente quer fazer faculdade, então vamos apoiá-lo em fazer faculdade. Se esse paciente quer estar em clubes, em praças, em diversos contextos sociais, então esse é o paradigma que a gente quer que o nosso tratamento seja fornecido ao paciente. A Fernanda falou uma coisa interessante, né? Todo mês de maio você tem constantemente todas essas discussões. E aí levanta um ponto que eu acho importante. Hoje, politicamente, como é que está essa questão da luta antimanicomial? Estabilizou-se? Tem a perspectiva de um retrocesso? Como é que está isso hoje? Porque a gente sabe que hoje o Brasil está passando por vários retrocessos, né? Tem uma perspectiva de retrocesso, né? O Leonardo Félix, que é coordenador de saúde mental, que estava com vocês, ele é o coordenador, então ele nos sinaliza, né, algumas dificuldades, por exemplo, de financiamento federal, de financiamento estadual. Então, é uma luta também, né, de não sucatear os serviços, de que os profissionais sejam reconhecidos, de que os serviços sejam ampliados, que estejam sempre nas melhores condições. E para ampliar essa rede é necessário financiamento. Então, a gente precisa do apoio social, do apoio político, para a gente conseguir a ampliação dessa rede de atenção psicossocial. Eu estou percebendo que a palavra luta ela é extremamente bem escolhida, ela né, marca, Raíssa? Ela marca. Ela está no lugar certo mesmo. Né? Ô, Raíssa, e uma coisa interessante, assim, essas pessoas no passado, elas foram retiradas do convívio pela dificuldade desse convívio, né? Eu acredito que ainda permanece um pouco, de certa forma, um preconceito, né, com essas pessoas que estão nesse sofrimento, que estão nesse adoecimento. Como que é possível, de alguma forma, conscientizar as pessoas que esse convívio é importante para esse tratamento? Você falou aí, né, se esse paciente quer fazer faculdade, como fazer isso? Primeiro a gente tem que cuidar do paciente para que ele esteja estabilizado, né? Que ele não ofereça, por exemplo, um risco para ele ou para outras pessoas, que ele não esteja em sofrimento naquele momento, numa situação de crise, e aí apoiar para que ele alcance aquilo que ele tem como objetivo. Nesse momento da luta antimanicomial, a gente quer falar disso também, desse paciente, que se tiver acesso ao tratamento, se estiver estabilizado, ele pode trabalhar, ele pode estudar, ele pode estar nos diversos contextos sociais que nós estamos. Ele vai ao clube, ele faz compras. Então, existem pacientes, eu acompanho pacientes que têm diagnósticos considerados graves, mas estão estabilizados e estudam, trabalham, namoram, vão a festas, vão a shows, produzem. Então é um paciente que é capaz disso, não quer dizer que tem um diagnóstico, tem que, sei lá, aposentar, tem que ficar trancafiado. Que ele está fadado, né, a não ser produtivo, ou a não participar da sociedade, ter que ficar trancafiado, mesmo que não seja no hospital ou no manicômio. Então, não, a gente quer que esses pacientes estejam aí vivendo, ocupando os lugares da cidade. Bom, eu queria fazer mais uma pergunta, curiosidade mesmo, né, Pide? Porque, enfim, né, gente? A gente é jornalista, não é ator. Mas, enfim, o Leonardo falou sobre a questão de Barbacena. Já ouvi falar muito sobre essa questão, né? Em algumas matérias que a gente vai fazendo, né? Enfim. Agora, aqui em Montes Claros, teve um hospital específico para isso, né? Que não existe mais, né? Inclusive. Como que era essa realidade aqui na cidade, antigamente?
Então, eu não trabalhei, né, nessa época. O que eu sei é do que eu li, do que eu estudei, do que quem foi meu professor, professores meus, né, que contavam dessa realidade. E que não foi diferente do que a gente viu em documentários como o Holocausto Brasileiro, o livro Holocausto Brasileiro, né, histórias que contam aí de trens que levavam pacientes para Barbacena e diversas violações aconteciam, né? Então, eu não tenho como afirmar isso porque eu não estava presente, mas os relatos, inclusive, de pessoas que trabalharam ou já passaram lá como paciente, foram de situações adversas, situações bem desconfortáveis. Os pacientes falam muito assim, como o CAPS é diferente, né, como eles gostam de estar lá, porque o paradigma é psicossocial e não manicomial. Chegamos ao final do né? mais um bloco, né? A Raíssa deu uma sugestão muito boa, o livro da Daniela Arbex, Holocausto Brasileiro. Sim, que inclusive já esteve aqui em Montes Claros, a convite da FUNORTE, um evento que vocês promoveram. Exatamente, nós fizemos uma conversa com ela pôde falar sobre o livro, o documentário tinha acabado de sair e é um livro que mexeu muito com as cabeças de todo mundo, né? Tem um filme também, né? Conta a história de Barbacena, E tem um filme Bicho de Sete Cabeças também, que aborda a questão da internação compulsória. E aí ficam as dicas também para vocês poderem se informar, né, Fernanda? Com certeza, gente. Bom, Raíssa, muito obrigada pela sua presença aqui. A gente te agradece muito. Foi extremamente esclarecedor, né, Elpidio? Você com certeza contribuiu muito. E eu gostei do momento que você falou que a luta precisa continuar, né? Não é à toa que é esse o nome que o movimento leva, né? Sim. Eu que agradeço o convite, estou à disposição. Um prazer falar com vocês. Não fala isso não, né, Elpidio? Não fala que já entra na nossa lista de novas pautas, né, Fernanda? E a gente volta daqui a pouco com o look do dia, só comigo. O Elpidio já vai se despedir, mas vocês vão ficar agora no nosso intervalo com um pouquinho da grade do nosso canal universitário. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau e até o próximo programa. E Fernanda conduz daqui para frente. Né? Até mais, gente. Olá pessoal, estamos de volta agora no quadro Look do Dia e hoje a gente vai falar sobre uma das minhas peças prediletas no guarda-roupa, que inclusive eu estou usando, o blazer. Bom, antes da gente mostrar como
como usar o blazer, algumas opções, né? Trouxe vários modelos aqui para vocês. Eu queria contar um pouquinho da história do blazer, que surgiu lá no século XIX como uma peça de uso exclusivamente masculino. Então era só do guarda-roupa dos homens. Um século depois, no início, ali nas primeiras décadas do século XX, a Chanel, a Coco Chanel, ela já tinha, né, inovado e trazido algumas peças masculinas para o guarda-roupa feminino. Ela trouxe também o blazer. Fez algumas adaptações, mas o blazer, como a gente conhece hoje no guarda-roupa feminino, foi de fato aí uma visão da Coco Chanel. Bom, então vamos começar a pensar, porque o blazer é uma peça que as pessoas têm muito preconceito com ela, principalmente os mais jovens. Por quê? Bom, é uma peça mais tradicional, é uma peça mais chique, vamos dizer assim, e acaba entrando muito de certa forma, numa composição um pouco mais tradicional. Só que hoje a gente consegue mudar muito como que a gente veste um blazer e fazer com que ele gire aí em torno de qualquer ocasião e que vocês possam usar em diversas ocasiões. E é esse meu objetivo hoje, te mostrar como usar o blazer sem ficar careta ou se ficar muito tradicional, tá? Bom, então vamos começar com o que eu mesmo estou vestindo hoje. Então, eu tô com um blazer, né? É um blazer que ele tem uma pegada menos formal, vamos dizer assim, não tem bolso, né? A lapela dele é uma lapela um pouco diferente. Mas a grande questão aqui é a cor. É uma cor extremamente vibrante, uma cor inclusive que veio aí de tendências, mas eu estou usando com componentes que fazem com que ele fique mais casual, mais despojado e deixe aí essa intenção muito de tradicional, né? Então eu estou usando uma t-shirt até com uma caveira, que traz aí também essa coisa mais despojada. Uma calça mom jeans, dobrada na barra, e aí eu quis calçar um salto para poder ficar um pouco mais sofisticada. A gente pode dizer aqui que eu tô no estilo high-low, que do inglês, né, o high é do alto e o low do baixo, que quer mostrar aí essa mistura, né, gente, de componentes muito sofisticados com componentes muito esportivos ou de rua mesmo, para trazer uma composição diferente. Vou mostrar para vocês um outro blazer que, colocando aqui nessa composição, eu poderia ir até para um jantar um pouquinho mais chique, tá? Olha como mudou completamente o meu look. Continua ótimo com a calça jeans e eu consigo deixar um pouco mais jovial. Uma dica pro blazer é sempre fazer isso aqui que eu fiz, ó. Isso ajuda a alongar os braços, te deixar um pouco mais alta e também fica com esse ar mais estiloso. Agora, eu queria falar um pouco sobre o corte desse blazer aqui, tá? É um blazer de corte extremamente atemporal. É um corte que é excelente para a gente poder investir de fato por causa do tamanho dele. É um blazer mais alongado, então isso vai deixar a nossa silhueta um pouco mais comprida, então vai ficar mais alongada, aquela sensação de uma mulher mais alta mesmo. Mas mais do que isso, é um blazer que não vai cair de moda. Ele vai estar sempre com aquela sensação de que tá ok, de que tá adequado e de que tá atemporal, tá? É diferente, por exemplo, eu trouxe um outro blazer aqui, ó, esse, que é um pouco mais curto. Então ele vai cortar a nossa silhueta, o tamanho dele, eu vou colocar depois para vocês verem também, é bem em cima do quadril, então vai deixar o meu quadril bem mais largo e fora isso, acaba sendo um blazer que tem momentos aí na moda que ele tá mais em alta e outras mais em baixa, tá? Bom, então qual é a grande questão para usar um blazer, como eu falei, sem parecer careta tradicional demais? Misturar com essas peças que saiam do óbvio, que não sejam de corte de alfaiataria também, e principalmente usar com coisas mais modernas, com opções mais modernas, tá? Então eu vou usar agora
mostrar para vocês, como num passe de mágica, né, galera, colocar um tênisinho. Pronto, agora estamos de tênis e continua bem legal essa composição. Agora, o que a gente tem que pensar? O blazer vai dar certo, eu poderia estar, por exemplo, com uma calça aqui de alfaiataria, com esse tênis que ficaria legal, mas a grande questão é a camiseta aqui. Então a gente precisa ter alguma coisa que harmonize com esse tênis, porque senão vai ficar parecendo que está completamente fora do prumo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, que a gente simplesmente foi lá no guarda-roupa, pegou qualquer coisa e trouxe pro look, tá? Bom, então podemos usar tênis sem problema com o blazer, tá bom, galera? Então podem investir sem problema. E aí agora eu queria mostrar para vocês um pouquinho sobre algumas tendências do blazer para essa próxima temporada aí, principalmente agora que tá chegando frio, né? A gente já tá conseguindo vestir uma roupa de manga comprida, então eu vou mostrar para vocês aqui algumas possibilidades, como o blazer xadrez, que também segue essa mesma coisa que eu falei, de ser um blazer mais alongado. Não vou colocar ele aqui agora não, vou usar depois com uma outra blusa, para vocês, para não ficar uma confusão de estampas, tá? Então, o xadrez, ótima opção agora para o inverno, invistam, porque o xadrez está super em alta e vai valer muito a pena. Outra possibilidade é o blazer de tweed. Tweed é esse tecido aqui, gente, ele é um tecido um pouco mais grossinho, lembra um pouco uma lã, então para os tempos mais frios é uma excelente opção, tá? Agora, eu queria mostrar para vocês a opção com esse blazerzinho xadrez. E para isso, para ficar um pouco mais chique, a gente tirar aí, né, o tênis e também não ficar uma coisa parecendo que tá antiquada, antepassada, tirar mesmo a jovialidade do look, eu vou usar uma outra calça, uma calça com um corte um pouco, com cara mais de alfaiataria, mais jeans, para vocês perceberem essa mudança. Então, camiseta preta, calça jeans e o blazer. E aí, né, como a gente tá aqui na internet também, a gente não pode perder a oportunidade, né, de mostrar os truques da nossa edição, né? Então... Bom, e num passe de mágica, olha eu aqui agora com outro blazer e outra proposta de look. Então peguei uma calça flare, uma calça aqui de jeans com uma lavagem mais escura, então ela já fica um pouco mais chique, se é que a gente pode usar esse termo, do que uma calça jeans mais clara, com uma camisetinha, né, uma camisetinha simples mesmo por baixo e o blazer por cima. Acabei acrescentando aqui também, gente, um colar de corrente, que é uma proposta muito mais moderna para poder fazer essa composição. Então, a grande questão, o grande segredo do uso do blazer, sem ficar com esse aspecto mesmo mais antiquado, esse aspecto um pouco mais tradicional, é a gente misturar o blazer com outras peças que sejam mais casuais e até esportivas, que vai ser sucesso com certeza. Então, eu vou ficando por aqui, eu agradeço a presença de vocês e manda mensagem pra gente lá nas nossas redes sociais, comentem, mandem sugestões de coisas que vocês querem ver aqui no quadro Look do Dia e também no F5 e até a próxima!